Estudo Bíblico segundo Crônicas 18. Verso 1. Depois de 65 anos de hostilidades entre os reinos de Israel e de Judá, Josafá aparentou-se com Acabe. 1 Reis 22, 44. Isso incluiu o casamento de Jeorão, filho de Josafá, com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. 2 Crônicas 21, 6. Uma aliança que teria resultados desastrosos para Judá. 2 Crônicas 22, 10. Essa aliança deve ter sido provocada por causa da ameaça do poder assírio. Casar-se à parte da vontade de Deus e integrar em uma família com jugo desigual traz desgostos e angústia. 2 Coríntios 6, 14. Verso 3. Iremos contigo à peleja. Cedendo à pressão pessoal e política, Josafá esqueceu-se da verdade expressa em Amós 3:3. Verso 5. Os profetas, 400 homens. Esses homens da corte de Acabe falaram em nome do Senhor, na sua corrompida forma de bezerro, consultar 1 Reis 12:28. Mas falsamente, verso 22, com uma mensagem calculadamente agradável, verso 12, Miqueias 3, versos 5 e 11. Josafá não confiou muito neles, verso 6. Verso 6. Josafá tinha suficiente discernimento espiritual para reconhecer que aqueles não eram, na realidade, profetas do Senhor. Este versículo e o verso 4 revelam-nos que esse rei estava habituado a consultar ao Senhor em todos os assuntos da sua vida diária, observando o sábio ensinamento que se registra em Provérbios 3, versos 5 a 10. Versos 7 e 8. Micaías, que quer dizer quem é como o Senhor, era um profeta comprometido com Deus, um homem que falava fielmente em nome de Deus, um verdadeiro profeta, portanto. Consultar Jeremias 23, 22, Miqueias 3, verso 8. Verso 7. Somente o que é mau. Micaías não podia apoiar um apóstata, mas isso não significa que tivesse prazer em predizer a desgraça e a punição. Versos 9 a 34. Este trecho é profundo e as personagens de posição relevante são Josafá entrando em decadência, Acabe, sutilmente perverso, Micaías, corajoso e sincero, e Zedequias, cínico e cruel. Verso 9. A cena era impressionante. Uma eira grande e aberta sobre 2 tronos elevados, 2 reis em trajes reais, 400 profetas reunidos e milhares de guerreiros de prontidão. Versos 10 e 11. Zedequias entra com 2 chifres, simbolizando os 2 reis, e dirige os profetas num cântico de vitória predeterminado. Verso 12. As palavras do mensageiro refletem o espírito do mundo. Não estrague a festa, adira a onda, e tudo isso ficará naquela base. Nada de reparar, de chamar atenção ou de criticar. Seja bonzinho. Verso 13. Micaías, inflexivelmente fiel à sua missão divina, se mostra propenso a ser agradável tão somente ao próprio Deus. Um rei muito mais glorioso do que aqueles 2. Um rei com trajes mais esplendorosos e com um trono muito mais elevado. Isaías 6, versos 1 a 5, Atos 7, 55 e 56. O que meu Deus disser, isso farei. Consultar Números 24, verso 13. As revelações divinas eram objetivamente distintas dos pensamentos e desejos dos corações dos profetas genuínos. Jeremias 14, 14. Verso 14. Micaías, em tom de desprezo irônico para com a credulidade de Acabe, repete aquilo que os 400 profetas tinham dito, mostrando que bem sabia o que Acabe exigiria dele. Verso 15. Acabe entendeu muito bem que isso não era a mensagem vinda de Deus e quis ouvir a verdade, mesmo sem ter o propósito de obedecer à mensagem.
Verso 16. Essa verdade era simples. Se Acabe não desistir, o exército de Judá e de Israel será disperso, embora não destruído. Acabe não voltará para casa com seu exército. Verso 19. Quem enganará Acabe? Deus pode operar através dos seus espíritos para incitar os homens perversos a manifestarem seus pecados e assim poderem ser castigados ou conduzidos ao arrependimento. 1 Samuel 16, versos 14 e 15 e 18, versos 10 e 11. Verso 21. Este espírito mentiroso é Satanás, ou um dos demônios, o enganador e pai da mentira. João 8,44. Deus permite que Satanás engane aqueles que não querem seguir a verdade. 2 Tessalonicenses 2, versos 11 e 12. Verso 22. É pela boca dos profetas que a espírito mentiroso age com poder para enganar os fiéis. Ainda hoje, Satanás usa as inverdades dos falsos profetas como sua arma, a mais poderosa. Os espíritos devem ser examinados à luz da Bíblia. Verso 23. Grande era a coragem do profeta e surpreendente seu oráculo, mas a malícia e a insolência caracterizavam Zedequias. Zedequias deu uma bofetada em Micaías. Esse ato comprova que o Espírito de Deus não estava com Zedequias. Tiago 3,17. Por onde saiu o Espírito? O falso profeta assegurou descaradamente que uma profecia contrária à sua não podia ser do Espírito. Verso 24. Por isso, só após sua fuga, realçada de terror e vergonha, é que chegaria a saber que o Espírito falara a Micaías. Verso 26. Micaías foi para a prisão, mas Acabe foi para o sepulcro. Verso 34. Verso 27. A profecia fora bem espalhada para que todos reconhecessem seu cumprimento. O profeta tinha fé na palavra de Deus. Isaías 44, 26. Verso 29. Disfarçou-se, não somente por temer a morte predita, mas também na esperança de Josafá morrer em seu lugar, deixando o trono vazio. Verso 30. Pelejareis somente contra o rei de Israel. Se ele pudesse ser derrotado, a batalha estaria ganha. 2 Samuel 21, 17. Verso 31. Acabe quase viu seu plano triunfar, não fora a presença de Deus dando milagrosa resposta à fervorosa súplica de Josafá. Mateus 14, versos 30 e 31. Verso 33. Acabe foi morto apesar da proteção da armadura humana. Josafá foi milagrosamente preservado, apesar de ter sido um alvo fácil. Nisto se evidencia a providência de Deus, dirigindo os imprevistos para os seus próprios fins. Verso 34. Morreu. A morte lenta lhe dera tempo para refletir sobre sua iniquidade. Os altares de Baal, a vinha de Nabote, a prisão de Micaías. Morreu perdido e sem esperanças, como Judas Iscariotes. Atos 1, versos 18 e 25. Nota: há ocasiões em que a tolerância não pode ser tolerada. O rei Josafá firmou aliança com o rei Acabe, de Israel, para combater um inimigo comum. Deixou de compreender que quando você firma parceria com um líder imoral ou enganador, você está pedindo para ter problemas. Falha moral causa impactos sobre todas as áreas da liderança.